O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? O meu convidado de hoje foi tenista profissional, coach de tênis e cofundou a empresa HSM. Hoje ele é palestrante, mentor, escritor e uma referência no mercado de desenvolvimento humano e organizacional. Vamos juntos conhecer a carreira de José Salib Neto? Olá, José Salib Neto, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar do Carreira em Você. E você vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, que é uma carreira brilhante. E eu queria que você começasse lá atrás, quando você foi tenista. Quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você começou a jogar tênis? Olha, primeiro prazer estar aqui no seu programa, né? Parabéns aí pela iniciativa, tudo que pode agregar na vida dos outros, muito importante, né? Para ajudar as pessoas a terem o norte no mundo de tantas possibilidades, mas também tão confuso. E o tênis tem sido parte fundamental da minha vida, né? Minha mãe foi jogadora de vôlei da seleção, queria que eu fosse voleibolista, mas no final o tênis acabou me achando, eu achei o tênis, e através do tênis eu consegui uma bolsa para jogar e estudar nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Sul, e joguei no mundo inteiro. Meu sonho era ser tenista profissional, que eu acabei sendo por um breve tempo. Fiquei entre os 400 do mundo, mas eu percebi que não iria ficar entre os 50 do mundo, que era o que eu queria, e já deixei um MBA engatilhado, né? E aí, a partir do MBA, eu comecei a minha vida profissional, mas nunca deixei o tênis de lado. O tênis me abriu muitas portas, me fez ter muito networking, me ajudou a começar a minha empresa HSM, os patrocínios que eu vendia em uma quadra de tênis. Ajudei muitos jovens, né? Mais de 500 jovens com bolsas dos Estados Unidos. E tem sido uma parte importante. A quadra 1 da Universidade da Carolina do Sul tem o meu nome, né? José Salib Neto. Aliás, estamos em segundo lugar no ranking universitário americano. E então o tênis foi sempre um grande norte para mim. Me ensinou a ser disciplinado, me ensinou a competir, me ensinou a entender que para você melhorar, você precisa treinar muito, você precisa treinar mais que todo mundo, repetir, tem que buscar informações, tem que buscar gente melhor que você para treinar, buscar grandes coaches, né? E todos esses ensinamentos são altamente aplicáveis na nossa vida no dia a dia. Então essa é a minha relação com o tênis, né? Que levou até aqui agora. Então é sempre um prazer poder estar com tênis agora, não jogando tanto, né? Porque eu acabei tendo algumas lembranças do tênis em termos de cirurgias, mas eu não me arrependo. Mas o tênis continua sendo importante, uma parte importante da minha vida. Salib, você gosta muito de conhecer o atrás, né, das câmeras, né? Não é à toa que você estudou aí muitos coaches de atletas de alta performance. Você chegou a ser um coach de tênis? Sim, eu cheguei de uma maneira assim informal, ainda sou para jovens tenistas de grandes talentos. Tem uma menina chamada Vitória Barros, tem 13 anos, eu a conheci quando ela tinha 11. Hoje ela está entre as 5 melhores do mundo, então eu sempre procurando usar o meu talento, logicamente, mais como mentor e advisor, né, do que realmente o técnico que fica o dia a dia na quadra. E também foi o tênis que me pagou o MBA, né? Durante 2 anos eu fiquei para fazer o MBA você não tinha mais bolsa, então eu fiquei dando aula durante 2 anos, 14 horas de aula por dia, 6 dias por semana, e foi com isso que eu consegui os recursos para poder fazer o MBA nos Estados Unidos, né? Então eu acabei sendo professor, treinei já alguns atletas e procuro contribuir, né? Porque o tênis me ensinou muita coisa. Então, continua sendo parte importante da minha vida. E como que surgiu a HSM? Queria que você contasse um pouco. Você é um cofundador da empresa. Falasse um pouquinho pra gente sobre como surgiu a HSM na sua vida. Olha,
quando eu fui fazer meu MBA, primeiro que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, as matérias que eu ia melhor na escola eram história, geografia, ficava fascinado com, né, sempre aberto, povos, sempre tive facilidade com o aprendizado de línguas, né? Com 17 anos eu já falava fluente espanhol, já tinha uma boa noção de inglês sem mesmo ter tido aulas, né? E depois, quando eu fiz o MBA, né, a minha ideia era fazer carreira numa multinacional. Esse era o meu sonho, porque naquela época, nos anos 80, essas possibilidades de empreendedorismo não existiam, né? Principalmente aqui no Brasil, com uma inflação gigantesca, 80% ao ano, 70% ao mês. Então, você basicamente tinha esperança de achar um emprego, né? E meu sonho era fazer esse MBA para poder já ter um emprego que não fosse assim, emprego que eu começasse treininho, começasse mais em cima. E esse era meu sonho. Daí fui contratado por uma empresa chamada West Vehicle, que é West Vehicle, com VACO, e que aqui no Brasil é Rigesa, né? E aí eu vim com esse trabalho para poder ficar um pouco aqui no Brasil e depois voltar para os Estados Unidos, que era o que eu queria, fazer uma carreira internacional. Mas aí eu percebi, trabalhando já há poucos dias na empresa, que eu não tinha a vocação para trabalhar em empresa grande. Aquilo era muito desconfortável para mim, sabe? E acabei saindo, falei assim, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas isso aqui não é para mim, sabe? Você trabalhar num ambiente de muita política, um ambiente, né, onde você tem pessoas que ficam puxando para cá e para lá. Acabei saindo e junto com um amigo chamado Harry Uffer, Harry, que aliás estudou na FEA, né? A gente procurou, ele também estava já um pouco mais velho que eu. A gente estava buscando alguma área para empreender, mas não tinha o dinheiro. E aí, através de um convite, ele participou de um evento internacional, com um guru internacional naquela época, e me contou da ideia, me contou do evento. Eu falei, pô, isso aqui pode ser uma baita ideia, porque os grandes nomes da gestão não estavam vindo para o Brasil. E nós, então, desenvolvemos um modelo de negócio diferenciado para buscar patrocinadores e para vender muitos ingressos, né? E aí começou a HSM, começou em janeiro de 1900, dia 31 de dezembro de 1986, mais precisamente, porque foi o dia que eu consegui vender o meu primeiro patrocínio. E com isso a HSM evoluiu, começou aqui no Brasil, e ela se expandiu na América do Sul, na Argentina, depois foi para a Europa, fomos para os Estados Unidos. Eu fiquei 30 anos na empresa, a empresa foi vendida algumas vezes, né? Mas depois de 30 anos, já estava na hora de eu fazer outras coisas na área de educação corporativa, mas não construir uma outra empresa com muita gente, né? Já usar mais conhecimento que eu adquiri durante tantos anos para fazer outras coisas, né? E aí eu fui escrever um livro, né? Para contar um pouco do que eu achava sobre a evolução do mundo da gestão. Esse livro virou Gestão da Manhã, que talvez é um dos livros, se não for o livro mais vendido da história da gestão do país. E aí iniciou-se, há uns quase 6 anos atrás, uma nova carreira como palestrante, como autor, né? Que é o que eu estou fazendo hoje. Estou muito feliz, dando palestras, procurando passar conhecimento de gestão, orientar gestores e gestoras no Brasil inteiro, para que cresçam os seus negócios com sustentabilidade. Salib, você conheceu e teve aí um relacionamento muito grande, muito íntimo com o Peter Drucker. Para quem não sabe, o Peter Drucker é o maior pensador da área de gestão moderna. Muitas pessoas já devem ter visto várias frases, vários conceitos do Peter Drucker. E eu queria que você falasse para você como é que foi todo esse tempo que você teve esse relacionamento com ele, qual foi o maior aprendizado que você teve com o Peter Drucker. Olha, é interessante porque eu, através do tênis, né, deixei que o esporte me deu muitas qualidades, né? Uma delas foi a determinação de nunca desistir, né? E nessa aí, né,
um tempo eu consegui trazer todos os grandes pensadores da gestão, literalmente todos eles. O único que eu não conseguia trazer era o Peter Drucker, né? E no final, através de uma estratégia bem feita, eu consegui fazer com que ele aceitasse vir para o Brasil com 81 anos. Eu tinha 31 anos. E aí iniciou-se uma improvável relação de amizade entre um jovem empreendedor brasileiro, o maior pensador da história da administração. E que até hoje eu me pergunto, né, o que ele viu em mim? E quando ele aceitou a primeira vez, ele fez um pedido inusitado para visitar as cataratas do Iguaçu e também as ruínas jesuítas do Paraguai, né, as missões jesuítas, e perguntou se eu poderia achar alguém para ir com ele. Eu falei, que tal se alguém for eu, né? E aí ele falou, pô, mas eu não quero que você perca seu tempo. Eu falei, imagina, como é que eu vou perder meu tempo com o maior pensador da gestão? E aí eu fui, né? Quer dizer, ele veio para o Brasil, fez as palestras e nós embarcamos aí, ficamos 10 dias juntos. E aí nasceu essa amizade maravilhosa, né? Esse relacionamento. Nós trabalhamos outras vezes também. Eu, durante 14 anos, o visitava todos os anos, mesmo após a morte dele, em 2005, quando ele tinha 95 anos. Eu continuei essa amizade com a Doris Drucker, que era a esposa dele, tinha mais ou menos a mesma idade, ela já tem 104 anos. Inclusive, quando eu fui no aniversário de 100 anos dela, ela foi me pegar no aeroporto, de carro com 100 anos. e aí iniciou-se essa relação que para mim foi talvez o maior prêmio, a melhor coisa que me aconteceu na minha vida empresarial. Ter tido a oportunidade de ter convivido, trabalhado com o maior pensador, e que me influenciou não só como gestor, como pensador, mas como pessoa também, com caráter, né? Porque a maneira como ele via o mundo, a maneira como ele observava as coisas que dirigiam o pensamento dele, né? As perguntas que ele fazia, a mesma atitude dele em relação ao trabalho, mesmo ele com 90 e tantos anos, procurando aprender, fazendo muitas perguntas para mim, perguntas humildes, né? Mostrando muita humildade de querer aprender, e isso me influenciou de uma maneira absurda, né? Logicamente ele era um cara de muito talento, né? Natural, uma visão assim extraordinária, mas todas aquelas atitudes me marcaram muito, né? E que me levaram a ser o que eu acabei desenvolvendo, né? Então eu tenho o Peter Drucker até hoje, ele continua sendo o meu maior inspirador intelectual. Eu continuo estudando as ideias dele, que agora nenhuma ideia dele ficou obsoleta, ao contrário de alguns outros pensadores. Logicamente eles não têm culpa, porque o mundo muda, mas o Peter Drucker ele chegava tão na frente que ele conseguiu fazer com que as ideias dele vivem muitos e muitos anos, e principalmente agora potencializadas pela tecnologia, né? Então a tecnologia trouxe à vida muitas das ideias do Peter Drucker, né? E então isso tem me influenciado muito. Tudo que eu escrevo, né, junto com meu parceiro, Sandro Magaldi, tudo que nós escrevemos, nós sempre perguntamos, será que o Peter Drucker estaria de acordo com esse pensamento, né? E aí eu até desenvolvi também uma aula sobre o Peter Drucker, né? Porque eu adoro, quando eu convivo com alguém, eu adoro saber como é que aquela pessoa se tornou aquela pessoa. Então eu desenvolvi uma aula que eu apresento nas nossas imersões, que é um dos pontos altos aí da imersão, é muito legal, e ele continua presente e me guiando aqui até hoje. Sarib, tem algum momento, algum fato que aconteceu com o Peter Drucker, você pode contar pra gente, que te marcou? Olha, foram vários, mas um deles é que eu achava que o Peter Drucker era um grande pensador da gestão, né, um grande nome. Eu tinha 31 anos quando eu conheci, jovem ainda, né, não tinha a profundidade que eu tenho hoje, né, e quando a gente estava no Paraguai, viajando aí num carro Santana, né, você nem deve conhecer pela tua idade, pelas estradas do Paraguai, e conversando com ele, gostava de falar muito, né, e a gente passava por uma igreja, por um prédio, assim, e ele falava, José, você sabe o que é aquela igreja? Eu falo, não, Peter, qual que é? E ele falava assim, como se tivesse acordado naquela igreja, né? Ele falava
de medicina como se fosse um médico, ele falava de coisas do espaço como se fosse um estudioso de coisas espaciais. E então eu percebi que na verdade ele era um abençoado, sabe? Um cara que veio para o mundo com uma missão, né? E eu acho que ele ajudou muito na questão de trazer uma gestão correta, uma gestão balanceada, uma gestão equilibrada. Ele era contra ganâncias, né? Muito contra ganâncias. E talvez ele tenha... não, esse é um fato, né? Ele foi o cara que mais influenciou as organizações do mundo inteiro. Organizações como empresas, como hospitais, como empresas sem fins lucrativas, bancos, todo lugar tem alguma ideia do Peter Drucker. Então, assim, aquela viagem eu percebi que ele era muito mais que um pensador. Então, uma pessoa abençoada que, de repente, que o conhecimento vinha para ele de uma forma que era praticamente inexplicável. E aquilo me marcou muito, entre outras coisas. Tão legal ouvir você falando sobre Peter Drucker. Pra mim é uma coisa tão distante, assim, mas ao mesmo tempo tão perto. Você traz histórias reais dele que é muito legal, muito bom mesmo. E aí o que eu queria perguntar pra você, a gente tá numa era do self-learning, que todo mundo fala que a gente tem que aprender, a gente tem que continuar sendo um profissional, que a gente tem que estar sempre, né, se reciclando. Nós temos muito conhecimento aí da internet. Como que a gente pode fazer uma curadoria desse conhecimento, mas de uma forma mais assertiva, mais inteligente? Porque tem muito conhecimento por aí e a gente fica um pouco perdido no meio de tudo que está na internet. Realmente, eu acho que uma das habilidades de qualquer gestor ou gestora hoje é a habilidade de ter recursoria, né? Porque tem muita informação, muito conhecimento, muita gente falando, né? E muitas pessoas vulneráveis, suscetíveis a influências que, na verdade, não são muito saudáveis, entendeu? Na verdade, essa curadoria eu acabei desenvolvendo pela própria trajetória minha na HSM, né? Através dos livros, principalmente através de livros, né? Eu sou um leitor ávido e, na verdade, eu compro muitos livros que eu acabo não lendo, mas eu fico sabendo o que eles são, né? Então, a partir de você... Tem muitos livros interessantes que você acaba achando nas livrarias, acaba achando na lista de best-sellers, acaba achando por recomendações de outras pessoas, e você procurar saber o que está por trás daquele livro, né? Tem alguns livros que você tem que ler inteiro, mas a maioria deles não, né? Então você vai desenvolvendo uma capacidade de curadoria muito grande. Por outro lado, o seu networking também é fundamental. Eu sempre procurei andar com gente, me relacionar com gente muito, muito inteligente, com gente muito sabida, gente de muito sucesso. E eu estou sempre perguntando para eles o que eles estão lendo, o que eles estão conhecendo, o que eles estão vendo, quais são os cursos que eles estão indo, e não simplesmente me deixar me levar por alguma coisa que me chama atenção na internet, entendeu? Então, isso tem me ajudado. Logicamente, quanto mais você faz isso, melhor você fica, entendeu? Então, isso tem me ajudado bastante. Mas eu acho que nessa era, não só de conhecimento, mas de novas tecnologias, né? A gente tem que hoje saber fazer curadorias de tecnologias, né? Você viu o que aconteceu com o metaverso. Não deixa de ser uma tecnologia muito importante, mas não é uma tecnologia que vai mudar o mundo como o Zuckerberg queria, né? Então, a gente acabou vendo empresas investindo em bilhões de dólares no metaverso para descobrir que não era por aí. Então, a nossa capacidade também de fazer curadoria na tecnologia é muito grande, porque vem aí o chat GPT 2.0, 3.0, 4.0, aí vem Bing, aí vem Microsoft, aí vem todo quanto é lugar, você fica até perdido. Então, se você não tiver esse conhecimento, né, não souber fazer as perguntas corretas, né, a habilidade de fazer perguntas é muito importante, você acaba se perdendo, entendeu? Então, é um mix de coisas que você vai fazer, mas uma coisa é certa, né? Tomar muito cuidado de não se deixar levar por coisas que acontecem na internet, que não tem muita pesquisa científica, que não tem muita base, que é muito oba-oba, é muito persuasiva, né? E isso é muito, muito, muito importante. Como ser uma pessoa
ávida, uma pessoa boa na arte de fazer pergunta transformadora? Olha, primeiro você se relacionar com pessoas que fazem perguntas maravilhosas, né? Eu tive a sorte de me relacionar com o Peter Drucker e com o Jim Collins. E eles tinham uma capacidade de fazer perguntas, tanto que toda vez que eu ia lá, eles faziam mais perguntas para mim do que eu fazia para eles, né? Então, eu comecei a prestar muita atenção nessa habilidade de fazer perguntas que realmente me deixavam assim meio em estado de choque, né? Aí eu percebi o potencial das perguntas, aí comecei a estudar, né? Hoje você tem alguns livros sobre como fazer perguntas transformadoras, inclusive eu recomendo o nosso livro, O que as escolas de negócio não ensinam. Nós temos um capítulo lá de quase 40 páginas só sobre como você desenvolver a sua habilidade de fazer grandes perguntas. Porque, principalmente agora na era da inteligência artificial, as respostas são quase todas aí, né? Não, logicamente não são precisas, mas elas estão aí de algum jeito. Então os vencedores serão aqueles que têm a capacidade de fazer perguntas transformadoras. Logicamente nós temos alguns outros livros, né? Tem um livro chamado A More Beautiful Question, de um autor chamado Berger, se não me engano, e tem alguns poucos livros, né? Tem um professor do MIT que trabalha muito essa questão das perguntas, e eu acho que hoje essa habilidade é uma habilidade muito, muito importante, porque realmente o que vai fazer a diferença hoje são aquelas perguntas transformadoras, né? Para poder te levar para o caminho certo. Salib, no mundo dos negócios, existe alguma pergunta, uma única pergunta poderosa? Olha, eu particularmente não gosto dessa coisa da única, né? Eu acho que o mundo dos negócios, as empresas, elas são muito interdependentes, né? Eu me assemelho até um pouco do corpo humano. Eu falo assim, mas qual é a parte mais importante do corpo humano? O fígado, o coração, o cérebro, né? Para mim é tudo interdependente. Mas, agora na era da inteligência artificial, na era das possibilidades, na era dos dados, dos algoritmos, a grande pergunta, né, aquela que foi formulada pelo professor Theodore Levitt, da Harvard Business School, no seu artigo A Miopia do Marketing, publicado na edição de julho de 1960, né, que é aquela pergunta, what business are you in? Né? Qual é o seu negócio? Né? Qual é o seu negócio? Então a gente viu a Amazon, por exemplo, né, que começou vendendo livros, né, e na época foi muito criticada pelas livrarias, mas quem vai querer comprar o livro no digital, sem experimentar o livro, né? E aí as livrarias acabaram ficando no negócio de livros, né? A gente viu esse episódio da Livraria Cultura, que acabou falindo, né? E que nasceu antes da Amazon, que eu lembro na época que um dos colaboradores falou que a Amazon não iria dar certo. Mas, e quem disse que a Amazon é uma livraria? Ela é uma empresa que procura satisfazer as demandas do cliente de uma forma incrível, através das habilidades que faz, e que vão satisfazendo essas demandas e vão mudando de curso a partir das necessidades a partir dessas necessidades dos clientes. Então, a pergunta, respondendo mais especificamente, é a pergunta assim, what business are you in? Qual é o seu negócio? E a segunda, what business do you want to be in? Qual é o negócio que você quer estar? E a terceira, qual é o problema que você está resolvendo? Né? Porque o mundo hoje produtos e serviços ficam obsoletos mais rapidamente, e a gente tem que detectar quais são aqueles problemas que nós temos que resolver para os clientes. Então essas três perguntas são fundamentais e interrelacionadas. Agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre empreendedorismo. Você fala muito nas suas palestras, tem uma palestra sobre isso. Qual dica você daria para uma pessoa para ela empreender e conseguir ser um empreendedor de alta performance? Olha, primeiro o autoconhecimento, né? De você pensar se realmente você quer ser um empreendedor, quer ser uma empreendedora, se você tem essa habilidade, se você de repente não tem uma vocação melhor para estar num negócio que já está em curso, já está andando. Tem muitas pessoas
ou se você realmente quer começar alguma coisa do zero. Se você não tiver esse autoconhecimento, só a vontade de ser empreendedor não basta. A gente tem que ter essa vocação. Ser empreendedor não é fácil. Você basicamente acordar e ter que fazer a sua receita, né? A sua receita, eu digo, o seu faturamento. Enquanto em umas empresas que já estão por aí, você acorda e tem certeza que no fim do mês você vai ter o seu salário, né? O empreendedor não é assim. Você tem que fazer o seu dinheiro. E são atitudes, coisas completamente diferentes que realmente fazem a diferença. Então a primeira realmente é saber se você tem a vocação para o empreendedorismo, né? E saber se você tem a coragem para isso. Porque quando eu comecei a HSM nos anos 80, com um investimento zero, né, tendo a possibilidade de trabalhar numa multinacional, ganhar o meu salário, bom salário, fazer uma carreira, eu optei pelo empreendedorismo porque eu sabia que aquilo era a minha vocação. Mas ao mesmo tempo você tem que ter muita coragem, porque para ser empreendedor, geralmente não é a primeira ideia que vai dar certo, as primeiras coisas vão dar errado. Você tem que saber conviver com o erro, você tem que saber conviver com o medo, você tem que saber conviver com a incerteza e saber que pode dar certo lá na frente, mas nada é garantido. E quando eu comecei a HSM, né, eu e meu sócio Harry, nunca olhamos para trás, e a Marina também, que estava lá, na sócia minoritária, nunca olhamos para trás, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, nenhum dos três falou assim, não, desculpa, mas agora eu tô com medo disso aqui, eu vou procurar emprego em algum lugar. A gente nunca olhou para trás. Então, você ter essa capacidade, essa coragem de não querer olhar para trás, e não só não querer, mas não precisar voltar para olhar para trás é muito importante, porque desistir é fácil no meio do caminho, né? Muitas pessoas desistem. E o verdadeiro empreendedor são aqueles que vão para cima e não olham para trás, né? E realmente sentem e têm aquela força de aguentar o tranco, entendeu? É isso mesmo. Na verdade, saber correr o risco, né? Né, tem que ser o risco, tem que correr um risco calculado também, né? Tem que saber muito de números, tem que ter sócios complementares, tem que fazer boas planilhas. Não é simplesmente correr o risco de fazer uma aposta, entendeu? Tem que tomar muito cuidado para você diferenciar entre o que é uma aposta e o que é um risco. São duas coisas completamente diferentes, entendeu? Risco é você calcular, para você minimizar a possibilidade de perda e maximizar a possibilidade de ganho, né? Salib, como ser um líder disruptivo? Lendo o meu livro Liderança Disruptiva, que eu acabei exatamente, parece que eu estou querendo ler livro, mas não preciso, né? Mas é exatamente isso, né? Eu acho que o que nos levou a escrever esse livro foi que nos últimos 22, 23 anos, nunca tantas e boas empresas se perderam pelo caminho. Aquelas tradicionais que a gente já conhece, Nokia, Blockbuster, Kodak, só que nós temos muitas outras, né? Nós temos aí empresas como a Polaroid, né? Empresas como Toys R Us, a maior empresa de brinquedos, de lojas de brinquedos do mundo, empresas como que estão aí, mas perdendo sua relevância, como a Kodak, como a Xerox, ou como a Motorola, né? Ou como a GE, que continuam aí, mas perderam sua relevância, né? E aí e agora nós vemos aí, né, o que está acontecendo no mercado de bancos, né, no mundo inteiro, né? E aí nós fizemos a pergunta, mas será que os líderes dessas empresas, porque quem se perdeu foram os líderes dessas empresas, não as marcas. As marcas são apenas marcas. E nós começamos a estudar se os líderes dessas empresas eram maus líderes, se eles não tinham as habilidades de um líder. E aí nós fomos perguntar para o Google, né, e para a Forbes, quais são as habilidades de um líder, né? E eles nos responderam assim: o líder tem que saber montar a equipe, tem que saber inspirar, ele tem que ser honesto, ele tem que ser um bom comunicador pessoal, tem que ter caráter. E todos esses líderes dessas empresas tinham tudo isso, né? E aí nós começamos a estudar e vimos que, com esse mundo dirigido pela tecnologia, novas habilidades foram desenvolvidas que poucas pessoas perceberam, né? E aí nós colocamos essas habilidades dentro desse livro, que na verdade nós não inventamos elas, nós identificamos essas habilidades que estão em curso,
que têm sido usados por empresários e empresárias do mundo inteiro, que tem feito com que suas empresas tenham crescido de uma maneira muito grande, né? E a gente coloca o líder conector, o líder algorítmico, o líder ambidestro, o líder comunicador, o líder criador de ambientes de aprendizado, e algumas outras, né? Então tem sido mais por aí mesmo, entendeu? E aí, para quem quiser saber mais, logicamente compre o livro. O livro é um best-seller. O livro está indo muito bem, está sendo muito bem recebido. As minhas palestras sobre ele estão sendo um sucesso e está mostrando realmente que as pessoas, que a gente está acostumado com aquelas habilidades tradicionais do líder, que não deixam de ser importantes. É impossível você não ser um bom líder, uma boa líder hoje, não tendo a sua habilidade de montar equipes, pessoas certas nos lugares certos, você ser honesto, você inspirar. Impossível. Só que nós temos um mundo de maior complexidade vindo através da tecnologia. E é aí que nós entramos com o líder disruptivo, ou uma líder disruptiva. Bom, o podcast ele é sobre carreira e empreendedorismo. E eu não poderia deixar de perguntar para você sobre carreira. Qual dica você dá para você ter uma carreira duradoura, uma carreira consolidada no mundo corporativo de hoje? Olha, a palavra carreira tem que ter uma interpretação mais cuidadosa, né? Porque no mundo antigo, no mundo da onde eu nasci, quando eu comecei a minha empresa, quando eu tinha aquela vontade de fazer carreira numa multinacional, entrar como analista, depois virar gerente, depois virar diretor, depois virar presidente, né? Esse mundo hoje é bem diferente, né? Eu acho que a principal carreira que a gente pode investir é a carreira de nós mesmos, entendeu? Da gente ficar cada vez melhor, para a gente desenvolver novas habilidades todos os dias, para a gente conseguir se adaptar ao mundo. Porque hoje, cada vez mais as coisas não são garantidas, né? Você vê, por exemplo, uma empresa como a GE, que durante quase 100 anos foi uma empresa que gerou de retorno aí, sei lá, 10, 15% para os seus acionistas, e de repente hoje ela vale 20% do que ela valia 20 anos atrás, entendeu? Então hoje você pensar em fazer uma carreira numa multinacional, sim, você até pode ficar e até pode desenvolver, mas a carreira que você tem que desenvolver é em cima de você mesmo. O que eu posso fazer por mim para que eu fique cada vez melhor, para que eu possa contribuir para a empresa que eu estou, seja ela uma multinacional, ou seja ela uma empresa que eu vá fundar, ou uma empresa que eu vá investir. Entendeu? É assim que eu vejo a carreira. E as carreiras não são mais lineares, né? Exatamente. Bom, pra gente terminar a entrevista, você falou praticamente muita coisa da sua carreira, né? Quando você começou como tenista, coach, depois você passou para HSM, hoje como palestrante, como uma referência no mercado de desenvolvimento organizacional. Qual que é o sentimento que te traz quando você olha toda essa sua trajetória profissional? Olha, é um sentimento de contribuição, de alta contribuição, principalmente pelos feedbacks que eu tenho das pessoas que passaram por mim, sejam elas as pessoas que participaram dos eventos da HSM em vários países, e principalmente aqui no Brasil, que é o meu país, né? As pessoas que têm lido os meus livros, as pessoas que têm ouvido as minhas palestras, um sentimento assim de gratidão, né? Eu até estava mostrando para minha esposa hoje umas 2 mensagens que eu recebi de pessoas que entraram em contato para mim, né? Porque a gente vive num mundo hoje de fácil acesso às pessoas, né? E qualquer pessoa chega, praticamente qualquer pessoa, e a maior parte das vezes as pessoas entram em contato com você para pedir alguma coisa, né? E no meu caso, a maior parte das mensagens que eu recebo são mensagens de agradecimento, de ter falado alguma coisa, de ter escrito alguma coisa, de ter participado de algum evento. E então o meu sentimento é de contribuição. E olha, nada melhor do que isso. Eu espero ficar até meu último suspiro, procurando contribuir com a vida das pessoas, que é o que me dá mais prazer, de ver alguém, de conversar com você daqui a 2 anos, falou, Sarib, aquela conversa mudou minha vida, melhorou, hoje eu
eu sou mais próspero do que era antes. E esse sentimento de contribuição que é o que me dirige. E você está fazendo isso sim, com certeza. Faribe, eu queria muito te agradecer. Queria te agradecer pela generosidade. As pessoas não sabem, mas quando eu contactei o Faribe, como ele mesmo falou, que as pessoas chegam, né, até ele foi muito generoso. Ele aceitou de imediato. Isso foi o ano passado. A gente foi ajustando aí as datas e deu certo hoje de fazer a entrevista. Obrigada mesmo. Saiba que hoje eu tô saindo daqui muito realizada por poder fazer a entrevista com você. Obrigada. Imagina, Lia, muito obrigado. Eu aguardo aí a sua entrevista editada. E quando você tiver, me avisa que eu faço bombar aqui nas minhas redes, que eu acho que foi uma conversa bem bacana, né? E acho que vai poder contribuir bastante com as pessoas e vai poder fazer aí o teu podcast ficar mais conhecido aí, tá? Obrigada, viu? Sabe aquele sentimento? Eu vi o vídeo de você com o Peter Druck, quando você tinha 31 anos, que ele veio pro Brasil, que você tava até bem emocionado? É exatamente esse sentimento que eu tenho hoje. Eu que agradeço. Boa sorte e fique em contato, então, tá, querido? Obrigada.